E teve reunião de ministros do Supremo Tribunal Federal com o presidente Lula para tratar da PEC que reduz poderes da Corte. Direto de Brasília, a repórter Luciana Verdolim fala com a gente. Bom dia, Luciana. Quais as informações? Seja bem-vinda. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Olha, o clima ainda está muito ruim com o Supremo Tribunal Federal, que não se conforma com a aprovação lá pelo Senado daquela PEC que limita os poderes dos ministros. As críticas têm sido direcionadas, inclusive, ao líder do governo lá na casa, o senador Jacques Wagner, que votou a favor da proposta. O presidente Lula entrou em campo, reuniu-se com os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e também Cristiano Zanin, que foi indicação de Lula ao Supremo Tribunal Federal. Ele já se reuniu também com o ministro Roberto Barroso. Teve uma solenidade essa semana no Palácio do Planalto, em que os dois estiveram presentes e o presidente Lula fez questão aí de expor o posicionamento do governo, que não é intenção da administração federal entrar em confronto com o Supremo Tribunal Federal, não é intenção do governo limitar poderes, fazer qualquer tipo de ação para interferir em assuntos que são interligados, que são exclusivos dos ministros do Supremo, que reagiram essa semana à aprovação da PEC no Senado e criticaram duramente a posição adotada pelo Congresso Nacional. A proposta agora foi para a Câmara. É preciso saber, inclusive, como essa reação dos ministros do Supremo vai repercutir entre os deputados. O que se comenta, apesar de Jacques Wagner ter dito que foi uma posição pessoal dele, que ele não teve qualquer tentativa ao votar favoravelmente a essa PEC lá no Senado, ele não teve como objetivo levar mais votos de governistas para a aprovação da proposta. O que se comenta é o seguinte: o governo está precisando de apoio do Congresso Nacional para a aprovação das chamadas pautas econômicas. Por isso, como Rodrigo Pacheco estava defendendo a aprovação da matéria, não caberia a Jacques Wagner tentar interferir, tentar colocar dificuldades ao posicionamento que estava sendo adotado pelos senadores. Oficialmente, foi uma decisão pessoal dele, não foi uma decisão de líder. O presidente Lula, inclusive, também disse isso aos ministros do Supremo durante essa conversa, que em momento nenhum ele sabia qual seria o voto de Jacques Wagner e que ele não incentivou lideranças aliadas, senadores aliados a votarem favoravelmente a proposta. Fato é que a crise se instalou, o governo estava muito preocupado com a reação do Congresso Nacional, com o posicionamento de deputados e senadores, agora tem preocupação com relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Até por conta disso, Lula sinalizou que a expectativa é de indicar nos próximos dias um novo procurador-geral da República, que deve ser mesmo Paulo Gonet, que tem apoio de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Há uma insatisfação no Supremo também com relação à demora do presidente Lula em indicar o novo ministro do Supremo para ocupar a vaga que foi deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro. Lula disse que ainda não bateu o martelo, que ainda está pensando. O nome mais cotado é de Flávio Dino, que estava nessa reunião da última quinta-feira. O advogado-geral da União, Jorge Messias, que também está na lista dos cotados, participou do encontro da quinta. Então, assim, Lula estava com os principais cotados ao Supremo Tribunal Federal, mas evitou bater o martelo. O objetivo nesse momento é colocar panos quentes, evitar qualquer tipo de conflito, seja com o Supremo, seja com o Congresso Nacional. Luciana, muito obrigada pelas informações. Você volta daqui a pouquinho. Vamos trazer aqui para a conversa, então, Elis, ele, Roberto Mota, para saber do Mota o que achou também desse encontro. Como dizem no futebol, Mota, sentiu, hein? O Supremo Tribunal Federal sentiu o impacto dessa aprovação no Congresso Nacional, da PEC que limita os poderes da Corte, foi até o presidente Lula e não foram apenas alguns ministros, Foram os mais simbólicos ali do Supremo Tribunal Federal, dá para dizer, o decano Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, que tem um protagonismo inquestionável nesses últimos anos, Cristiano Zanin, que era até outro dia advogado de Lula, está agora na Suprema Corte, os três foram até o presidente. O que te parece esse encontro, Mota? É próprio do regime democrático, do sistema de três poderes, esse tipo de articulação ou não é impróprio que juízes estejam tão envolvidos com a política? O que te parece, Mota? Não é uma coisa que a gente vê em países que a gente toma como modelos do sistema democrático republicano, nos quais prevalece
uma grande independência dos três poderes. Eu tenho certa dificuldade de acreditar que o governo não sabia do voto do Jacques Wagner. Tá? Eu acho que talvez tenha sido uma situação na qual o governo só não abraçou aquele voto. Agora, eu acho que não interessa nem ao legislativo e nem ao executivo um judiciário fora de controle. Eu tenho a impressão que o que deflagrou essa situação atual foi o fato de que pautas polêmicas estavam sendo encaminhadas para serem, e ainda estão, para serem decididas judicialmente. Como, por exemplo, a questão do marco temporal, que afeta diretamente o direito de propriedade de todos os brasileiros. Se não houver marco temporal, ninguém é dono de nada. Qualquer um pode aparecer e dizer, olha, essa sua casa, essa sua fazenda, esse seu prédio, o seu apartamento, aqui era terra indígena e você perdeu a sua propriedade. Também a história da quantidade de drogas, né? Qual é? 50 gramas, 5 gramas, a quantidade de drogas que separa o usuário de traficantes, e a questão do aborto, que foi colocada de forma veementemente, né? Que precisa se resolver a questão do aborto através de uma decisão judicial. E o mais importante, não é que se trate apenas de uma potencial usurpação de uma função legislativa, né? Porque o poder de fazer leis é do legislativo, não é judiciário. É também o fato de que essas pautas e as decisões encaminhadas contrariam o sentimento da maior parte da população. A maior parte da população é contra drogas e é a favor de que qualquer quantidade de drogas caracterize crime. A maior parte da população é contra o aborto. A maior parte da população quer um marco temporal, porque quer segurança. Então, a mensagem, quando você tem essas coisas todas decididas judicialmente, é que o eleitor é irrelevante e os parlamentares são irrelevantes. E aí eu vou lembrar aqui uma frase de um grande juiz da Suprema Corte Americana chamado Antonin Scalia. Tem gente que dizia Scalia. E aí ele criticando o ativismo judicial, ele criticando magistrados que toda hora decidiam coisas sobre o executivo. Ele diz o seguinte: o sujeito acha que é capaz de administrar todo o sistema prisional da Califórnia porque fez uma faculdade de direito e é juiz? Eu sou juiz e não sei nem qual é a pronúncia correta do meu sobrenome.